Bom dia pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Olha, o assunto hoje é João Paulo de Oliveira, piloto brasileiro que nesta semana que passou, na semana passada, informou através do seu Instagram, da sua conta no Instagram, que ele tem usado muito, né, para conversar com seus fãs, enfim, passar informações, que o seu contrato com a Nissan no Japão se encerrou e que ele não sabe o que vai fazer em 2019. Foi uma decisão, segundo o João Paulo, tomada repentinamente, pouco antes do Natal ele foi informado. Conversei com o João Paulo pelo Twitter, a gente se comunica às vezes pelo Twitter, e ele me contou que isso aconteceu, que 4 dos 8 pilotos dos programas da Nissan foram dispensados e ele foi um deles. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com essa crise que vive a Nissan, com a prisão do brasileiro Carlos Ghosn, presidente, controlador dessa fusão Renault-Nissan, agora Mitsubishi também, uma coisa meio confusa. Aliás, muita gente, inclusive, que milita na área automobilística, da indústria automobilística, tem uma sensação, uma percepção de que o que está acontecendo com o Carlos Ghosn é uma espécie de um golpe de Estado que partiu de dentro da Nissan. Não estou aqui julgando ninguém, hein, por favor, nem culpado, nem inocente, mas que seria um movimento político também, que teria surgido de dentro da Nissan para derrubar o Carlos Ghosn. Enfim, a Nissan tem um programa muito forte no Super GT no Japão, agora também na Fórmula E, já que a equipe Dams passa a levar o carimbo Nissan em vez de Renault, mas o fato é que o João Paulo não está a pé, né? Não tem onde correr ainda em 2019. Por que eu estou falando de João Paulo de Oliveira? Porque o João Paulo de Oliveira, para mim, é um dos melhores pilotos brasileiros. Vocês vão achar que eu tô louco, tá? Mas não tô, porque muita gente não conhece bem a carreira do João Paulo. Então eu vou reforçar. É um dos melhores pilotos brasileiros de todos os tempos, pela solidez da carreira que ele construiu no exterior. Desde que ele saiu lá acho que em 2000, o João Paulo está com 37 anos, começou a correr tarde. Com 17 anos de idade ele começou a correr, correu na Fórmula Chevrolet, correu na Fórmula Ford, correu na Fórmula 3, e aí foi na Fórmula 3, inclusive, que ele foi mais bem sucedido. Ele foi campeão alemão de Fórmula 3 em 2003 e foi campeão japonês de Fórmula 3 em 2005. E por que pulando de país para país? Porque o João Paulo nunca teve apoios fortes no Brasil. O João Paulo construiu a sua carreira na base de um negócio chamado braço, mão e pé direito no acelerador. Isso aqui o Thiago vai cortar com certeza. Ele construiu a sua carreira pilotando divinamente, com muita competência, com muita entrega, com muita dedicação, vivendo já há 15 anos num país espetacular que é o Japão, mas é um país difícil para quem não conhece a língua. E o João Paulo já fala japonês hoje em dia, casou com uma japonesa, uma menina linda, e fez uma carreira no Japão, onde aqueles que gostam da palavra, vou usá-la, enfim, a meritocracia realmente funciona, né? De verdade. Ele não é filho de general e não foi promovido 7 dias depois do papai virar vice-presidente da República, não. O João Paulo construiu a sua carreira com mérito, com esforço, com muita dedicação e com talento. Não tem tantos títulos, mas tem muitas vitórias conquistadas, não só na Fórmula 3, é claro. A Fórmula 3 alemã, por exemplo, eu lembro que em 2003 chamou muita atenção a performance dele, porque, se eu não estou enganado, ele ganhou 10, o jornalista não deve falar nunca se eu não estou enganado, deve pesquisar antes, mas então não estou enganado. Ele ganhou 10 corridas seguidas na Fórmula 3 alemã, no ano que foi campeão, era um recorde na época. E mesmo assim, ninguém no Brasil olhou para o João Paulo e falou assim, pô, esse cara é bom, vamos tentar encaminhá-lo, né? Estou falando de patrocinadores, empresas e tal. Não, e ele foi sozinho para o Japão e se virou. E correu de Fórmula Nippon, que é o que é hoje a Fórmula 2. Correu muito tempo, estava correndo de Super GT, provas de longa duração, provas por todo o Japão. Ídolo do país, ídolo mesmo, conhecidíssimo do mundo do automobilismo, é claro. É um pecado o João Paulo ficar sem um destino certeiro para 2019. Nossa, minha voz, hein? Sabe o que é isso? Ar-condicionado o dia inteiro, porque está impossível viver no Rio de Janeiro sem ar-condicionado. O João Paulo, é uma pena ele não ter nenhum destino muito certo, muito próximo no horizonte dele. Está nos Estados Unidos, foi acompanhar as 24 horas de Daytona, vai acompanhar, e acredito que vai fazer contatos nesses dias para, quem sabe,
mudar completamente o eixo da sua carreira para os Estados Unidos, que seria legal. Os Estados Unidos têm um automobilismo forte, estou falando do IMSA, estou falando da Indy também, é claro, né? NASCAR, evidente, mas NASCAR acho que não está no horizonte dele. O João Paulo tem um mercado, com certeza, porque é um piloto muito bom e que tem uma reputação excepcional. Quem conhece automobilismo nas fábricas, conhece o João Paulo de Oliveira. Então eu desejo a ele muito sucesso e aproveito para contar uma historinha que inclui o João Paulo, tem o João Paulo como personagem, embora ele talvez nem saiba que tenha sido personagem dessa história. Em 2012, quando ia acontecer aqui a primeira corrida do WEC aqui no Brasil, 6 horas de Interlagos, a Audi estava querendo colocar um piloto brasileiro para fazer essa prova, né, num dos seus carros. Quem que a Audi consultou para receber indicações? Nossa, Flávio, como você é importante. Não sou importante, mas o pessoal da Audi me conhece, da Audi Tradition, que é a empresa que cuida do acervo histórico da Audi, e através deles eu conheci o pessoal do Motorsport da Audi. E me ligaram para saber o que eu achava. Quem você colocaria, Herr Gomes, no outro carro da Audi, num dos nossos carros? E eu fiz uma lista tríplice, né? Ou quádrupla. Não importa muito, porque na verdade o primeiro nome da lista, o nome que eu indiquei, foi o João Paulo, foi o do João Paulo. Eu falei assim, olha, esse é o cara. Esse é o cara porque foi 2012, 6 anos atrás, 7 anos atrás, o João Paulo estava com 30 anos, fazendo um baita sucesso no Japão, guiando todo tipo de carro, né? Não teria nenhum problema em se adaptar ao carro de Mundial de Endurance, um protótipo, experiente já, vencedor, figura de grupo espetacular, né? Tecnicamente falando, impecável. E eu fiz essa lista, botei, olha, esse é o cara. Outros nomes? Tem. Sugeri o Lucas de Grassi, esse eu acho que eu já contei aqui. Eu comentei os nomes de Rubens Barrichello e do Nelsinho Piquet. Na minha opinião, naquela ocasião, em 2012, eram os pilotos brasileiros mais qualificados para assumir um carro da Audi, campeão de Le Mans todo ano, que tinha chance enorme de ganhar aqui no Brasil, e o piloto que assumisse essa vaga tinha uma chance muito boa de ficar na Audi se mostrasse um bom trabalho, como o Lucas mostrou e ficou na Audi, né? É piloto da Audi até hoje, foi piloto da Audi no Mundial de Endurance e virou o primeiro piloto da Audi na Fórmula E. Então essa chance o João Paulo poderia ter tido se ele tivesse sido escolhido pela Audi. Não sei exatamente quais foram os critérios que a Audi adotou para optar pelo Lucas de Grassi e não pelo João Paulo de Oliveira. Barrichello e Nelsinho, eles me pediram uma avaliação que não, no meu caso não foi, claro, obviamente, uma avaliação técnica. Uma avaliação, estou exagerando, estou floreando as palavras. O que você acha, Flávio? Me perguntaram, do Rubinho e do Nelson. E aí eu expliquei o que eu achava do Rubinho e do Nelson para aquela ocasião específica, né? Correr no Endurance, na prova de São Paulo. Mas aí falando um pouco sobre o que representaria o futuro desse piloto que fosse escolhido na Audi e tudo mais, blá, 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 blá. No fim, falei assim, olha, o cara é o João Paulo. Enfim, acabou não sendo, espero que ele tenha uma nova chance agora em bons carros, em boas categorias, porque é um cara que ainda tem bastante lenha para queimar mesmo, tá bom? João Paulo de Oliveira, fiquei chocado, sinceramente, quando eu li o seu post dizendo que estava fora da Nissan, que a Nissan resolveu encerrar o seu contrato. Que foi uma coisa parecida com o que aconteceu com o Rubinho na Honda, né? Quando ele estava na Honda e a Honda de uma hora para outra fez só, não queremos mais. E o Rubinho ficou a pé na virada do ano, de 2008 para 2009. E aí apareceu a chance de ficar na mesma organização que foi vendida, né, para o Ross Brown, e o Rubinho ficou, mas também acertou os 45 do segundo tempo e teve aquela ótima temporada de 2009, quer dizer, acabou perdendo o título para o Button, mas enfim, teve a chance de ser campeão. Acabou não sendo, mas teve uma ótima temporada com um carro que foi um show, né? E que deu origem a isso que a gente está vendo hoje, que é a Mercedes campeã do mundo. Resumindo e fechando, João Paulo, suerte, tenha um bom ano de 2019 e que tudo dê certo na sua carreira. Conte as novidades, tá bom? Abraço para todo mundo. Agora, esse é o meu último da semana mesmo, tá? Porque eu não estou na escala de amanhã.
Tchau, pessoal. Bom dia.